Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do terceiro domingo da Quaresma, dia 23 de março de 2025. É preciso abraçar as oportunidades que Deus nos dá. Era uma vez dois homens que, terminada a procissão da Via Sacra na Sexta-feira Santa, foram jogar cartas a dinheiro. Pouco tempo depois, um deles tinha perdido tudo o que carregava no bolso. Foi assim, cabeça quente, que retornou para casa. A mulher indagou o que tinha acontecido para estar com aquela cara de velório. Respondeu haver largado tudo no jogo daquele fim de tarde. A dona não teve dúvida. Mas jogando na Sexta-feira Santa, queria o quê? Não sabe que o Senhor detesta jogo hoje? O marido não se dá por vencido e retruca. E por acaso, quem jogava comigo estava vivendo o domingo da Páscoa? O trecho do Evangelho de Lucas deste próximo domingo é composto de duas partes bem demarcadas. Na primeira, temos a etapa das notícias. As pessoas trazem a Jesus informações sobre fatos acontecidos por lá, naquela época. Não só para informá-lo, mas principalmente para saber dele onde e como Deus entraria naquilo. O segundo está no formato de parábola. Parábola é o estilo que Jesus utiliza quando pretende ensinar algo aos seus amigos. Veremos nela hoje a parábola da figueira plantada numa vinha e que não dava frutos. Esse evangelho, então, começa com um noticiário trazido pelos discípulos. Sempre com muita gente à volta, Jesus não tinha tempo para se inteirar dos acontecidos na região. Os discípulos então se encarregam disto. Trazem até o Senhor as principais notícias. São o jornal da época. E buscam dele sua interpretação para os ocorridos. Na verdade, somos carregados de preconceitos. Temos muito bem definidos os modelos mentais, e é através dos seus filtros que se dá a tomada de consciência da realidade à nossa volta. Presos a estes olhares, focados num ponto só, terminamos vendo somente aquilo que queremos olhar. Deixamos de perceber que o real vai muito além da pobre percepção que possuímos sobre as coisas. Uma dessas percepções equivocadas mais costumeiras é a de imaginar que Deus se encontra por trás dos acontecimentos ruins. Fosse hoje, se Jesus morasse no Brasil, seus companheiros teriam trazido até ele as notícias sobre as mortes das pessoas que foram notícia nos últimos dias. E claro que iriam trazer também as notícias de Gaza, as notícias da Ucrânia, as notícias do Sudão, da violência no Brasil, do ódio, tantas notícias, né? Jesus, então, olhando as páginas dos jornais, lhes diria que não foi por vontade de Deus que o absurdo da guerra e as violências das mortes lá relatadas ocorreram. Elas aconteceram por vários outros motivos, todos eles ligados à nossa humanidade, ao nosso pecado, enfim. Nada a ver, ele frisaria, com meu Pai, que é todo bom. Outro engano bem usual é achar que Deus escolhe, em meio a alguma tragédia, alguns dos seus filhos para salvar, e ao fazer isto acaba largando outros para que morram. Fruto desta visão errada, podemos ver, quando de tragédias com aviões, por exemplo, pessoas a dizerem terem sido escolhidas por Deus e assim predestinadas. A palavra é: tive um livramento. Eis que perdi a hora do voo e desse jeito que eu me mantenho vivo.
E até mesmo algumas chegam a completar que é porque naquela hora tinham no pescoço a medalhinha tal, ou porque carregavam na bolsa o terço, ou mesmo haviam feito uma determinada oração forte, eles dizem, né? Jesus nos quer dizer que não se pode dar por aí a análise dos fatos. Deus é Pai bondoso de todos. Ele não joga na sorte e fica a escolher quem deve morrer e aqueles que deverão permanecer vivos. Pensar assim é crer num Deus falso que ama mais a uns dos seus filhos do que a outros. Da mesma forma, na historinha de hoje é preciso tomar consciência de que Deus não é fiscal de comportamento humano. Não vai ficar vigiando para punir aquele que joga na sexta-feira da paixão. Achar que ele é assim é tê-lo muito pequeno e mesquinho. Pensemos bem. Deus é muito maior. É infinitamente amoroso. Deus é amor, nos ensina São João. Justo e misericordioso. E ao contrário de nós, a sua justiça jamais anda separada da misericórdia. Deus é justo e misericordioso, e não justo ou misericordioso, como nossos modelos mensais podem estar imaginando. Independente de sermos bons ou maus, de irmos regularmente às missas ou sermos relapsos em relação a elas, mais ainda de termos ou não fé, Deus estará sempre nos amando. Afinal, Ele só sabe fazer isso. E amar, bem o sabemos, é ser totalmente gratuito. O amor jamais estará cobrando algo. Quando vemos alguém cobrar daquele que diz amar, é porque ali estará faltando o amor verdadeiro. E é nessa dinâmica que adentramos a segunda parte do Evangelho, a parábola da figueira. Ela vem nos falar de uma árvore preguiçosa, plantada em lugar que poderia estar sendo melhor utilizado. Já faz 3 anos e não produz nenhum fruto. Nesse caminho quaresmal de preparação para a Páscoa, o sentido da parábola é bastante claro. Jesus é o vinhateiro a nos dar sempre uma nova chance. Esta deve ser abraçada como se fora a última. Afinal, não sabemos o que nos acontecerá daqui a pouco. Alguém sabe do dia de amanhã? As mortes, tenhamos isto em conta, mesmo aquelas mais anunciadas, como as que se seguem às doenças, terminam por se tornar terríveis novidades. Não por acaso, jamais nos acostumamos com elas. Agarremos as oportunidades que a liturgia de hoje nos oferece e, como se fosse a última, trabalhemos firme para que no próximo ano muitos frutos sejam encontrados em nós. Pistas para ajudar na nossa reflexão. De que modo sinto a proteção de Deus na minha vida? Aproveito bem as oportunidades que Ele me dá? Que frutos poderia oferecer à minha família e comunidade? Um bom domingo para todos, uma boa semana e continuamos seguindo Jesus rumo a Jerusalém, rumo à sua paixão e depois a sua ressurreição. Tchau, pessoal.